Um olhar ampliado sobre a saúde feminina. Você que está ouvindo aqui, pelo amor de Deus, pode estar se perguntando sobre o que nós iremos falar, afinal de contas, né? Qual o olhar ampliado sobre isso? E eu acho que vai ser um bate-papo, tenho toda a certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, porque eu, na minha vida pessoal, tenho buscado me abrir mais para esse olhar, né? Mais para a minha saúde e buscar mesmo esse meu processo de evolução e cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Então, as minhas convidadas hoje são convidadas muito especiais e que vão trazer um conteúdo muito diferenciado aqui. Obrigada por estarem aqui, viu, meninas? Se apresentem, por favor. Olá, um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Flávia, sou médica, ginecologista, também sou médica ayurvédica e tenho a formação também em constelação familiar. E ainda obstetra, tá? E ainda obstetra. Não vem, não. Te conheço. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois, né? Vamos dar o primeiro lugar para obstetrícia. Ela tá querendo fugir, nós não estamos deixando. Eu falo que uma vez rainha, você vai ser sempre rainha. Ai, assim. Uma vez pediatra, você vai ser sempre pediatra. É um prazer também estar aqui com a Flávia, para olhar para esse olhar ampliado sobre a nossa saúde e a saúde do nosso paciente, né? Eu sou Cláudia, trabalho com medicina integrativa, mas a minha primeira formação foi pediatria, eu trabalho com crianças até hoje, né? E hoje eu sou consteladora e terapeuta pelo método da biodecodagem, né? E os dois, tanto a constelação quanto a biodecodagem, estão embasados nesse olhar que inclui a doença e entende ela como uma tentativa de solução do corpo para algo que eu esteja vivendo. Eu acho que isso é uma coisa que é sempre importante a gente colocar, que o corpo não gastaria energia com a doença se em algum ponto ela não fosse importante para o corpo, né? Então, a doença ela é uma mensageira, ela vem mostrar alguma coisa pra gente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? A gente pode olhar para a doença só como uma doença e ir lá tomar uma pílula mágica, né? Não precisa ser necessariamente mágica, pode ser, né? O que nós temos. Uma pílula. Ou a gente pode aproveitar aquele ensejo, né, do que está acontecendo com o nosso corpo para a gente ter um olhar além do que o nosso corpo está querendo mostrar pra gente, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E uma coisa que eu tenho pensado muito é que a nossa medicina, como ela está hoje, ela é insustentável a médio e longo prazo. É uma medicina extremamente cara e pouco resolutiva, né? Então, a gente vive uma medicina hoje muito cara e pouco resolutiva. Por quê? Né? Você vê a questão de medicamentos cada vez mais especializados, cada vez mais caros, exames cada vez mais elaborados, que, claro, eles têm a sua importância, né? Eles vão ser parte fundamental do tratamento de muitas pessoas, mas é uma medicina que está ficando muito focada nisso. Em exame e medicamento. Exame e medicamento. Resolver, tratar o problema estabelecido e não buscar a causa. Exatamente. Na realidade. E deixa de olhar essa mensagem da doença e deixa de olhar o que vem por trás daquela doença. Então, tenho tal doença, mas por quê? Né? Será que é só um vírus, uma bactéria? Será que é só uma célula no meu corpo fora de controle? Né? Ou o que tem por trás disso? Que levou essa célula a estar fora do controle. Exatamente, né? O que aumentou a minha susceptibilidade àquele vírus, àquela bactéria. Então, assim, são várias coisas que hoje, a maioria das vezes você vai num profissional, ele não vai conversar com você sobre estilo de vida, né? Que seria uma coisa hoje fundamental. Para a gente falar em saúde, a gente tem que falar em estilo de vida. A saúde não é só a ausência de doença.
Então, a gente tem que falar como que tá o sono, como que tá a atividade física, como que tá a alimentação, né? A gente teria que levar em conta uma individualidade, porque o tratamento que funciona com você pode ser que não funcione comigo, né? E aonde que tá essa individualização? Não vai funcionar, né? Aonde tá essa individualização do cuidado? Né? Então, isso é uma outra coisa também que é muito importante, essa individualização, e que hoje, na verdade, a gente trabalha muito aqueles fluxogramas, né? E vai colocando todo mundo no mesmo... Exatamente. No mesmo balaio, né? E essa questão, a gente tem uma questão biológica, você pode ter as questões genéticas, biológicas, tudo isso, mas você tem algo por trás. Você tem um campo emocional, você tem um campo sistêmico, familiar, um campo ancestral, você tem outras coisas que também vão predispor para a doença e que a gente tem que olhar. Então, a doença tem significados e a gente não aprende isso, né? A gente, na nossa formação médica, a gente não aprende a ter esse olhar, né, mais ampliado, e a gente precisa ampliar esse olhar. Então, pegar uma gripe, eu atraí essa gripe pra mim. Não foi o vírus que chegou. Eu fiz essa gripe. Gripe. Exatamente, eu fiz essa gripe. Eu então, recebi a ajuda de um vírus para receber uma nova informação. Isso pode acontecer individualmente ou coletivamente. Então, o vírus do Covid, ele vem trazer uma nova informação para a humanidade, fazer perguntas, uma reorganização nos sistemas familiares, nas relações, num momento de caos da humanidade, né? Então, ele pode vir a serviço da humanidade e dentro de cada infectado, há um serviço particular de cada um. O fungo, por exemplo, ele está a serviço de te ajudar a resolver um processo de luto que sem ele você não consegue resolver. E a bactéria vem trazer uma transformação. Então, isso é muito interessante, assim, muito pessoalmente, né? Quando você pergunta... quando a Flávia coloca essa coisa tão importante, você fala, mas por quê, né? Por que ela tem sido cada vez mais cara e cada vez menos eficiente? Porque não funciona mais calar a boca do seu corpo e do teu sintoma, né? Funciona ouvir o que o seu corpo quer te dizer. Então, ainda que eu mesma como médica não conheça um sintoma, o que eu tenho que fazer? Eu me coloco no lugar do sintoma. Eu vou representar o sintoma e ver para que eu sirvo. Porque se o meu corpo é de uma perfeição divina e ele não faz nada que não esteja a serviço de algo, né? Que não tenha uma intenção positiva, eu preciso descobrir qual é o sentido biológico daquele sintoma. Qual é o sentido da biologia proliferar o tecido do quital mamário. Então, como é que eu faço isso? Bom, para que serve o ducto da mama? Ele me comunica com o meu bebê, com o meu filho, tá? Se for mama esquerda, são as relações com os filhos ou com a mãe da gente, né? No destro. Se for mama direita, é relação com os colaterais, né? Irmãos, pai, marido. E se for canhoto, ao contrário. E se for canhoto, ao contrário. Então, se eu recebo uma paciente, como o ano passado eu tratei uma moça, ela com um câncer ductal de mama, em que momento, um tempo antes desse diagnóstico, ela viveu um conflito de estar separada da comunicação com o filho ou com a mãe dela? Eu ainda pensei que talvez fosse com a mãe por causa do Covid, da época da reclusão e tal. E realmente era com o filho. Então, quando ela se viu separada e sem solução para aquilo que ela estava vivendo como um drama, ela não encontra uma solução na consciência e o que o corpo dela faz? Vai tentar encontrar uma solução no corpo. Então, ele vai proliferar as células do ducto para melhorar a eficiência da comunicação dela com seu filho. E quando ela entende isso, aí o câncer já cumpriu o seu papel.
E aí ele pode desaparecer, né? Então, trata-se de algo que quer viver e que quer desaparecer ao mesmo tempo. E eu tenho que encontrar, então, essa dinâmica em cima da função de cada órgão do corpo. Então, para que serve a minha pele? Para o contato. Então, se eu estou com uma doença de pele, houve um conflito em que eu fui separada de um contato. Meu escorpião. Exatamente, a gente fez um trabalho. A gente fez um trabalho, E depois do trabalho apareceu um escorpião no meu braço. Que era exatamente a metáfora do que você tinha vivido, né? Então, assim, para nós como profissionais, é muito prazeroso quando a gente consegue olhar além dali. Porque aí, quando você encontra a origem, aquilo pode realmente se desconstruir. Se eu não consigo encontrar a origem, eu posso até arrancar aquele órgão do corpo, tá? Então eu vou lá e arranco a minha amígdala. E eu vou fazer faringite, e depois se eu arranco suprimo a faringe, o meu corpo vai ir tentando encontrar. E é bem isso que eu acho que é importante colocar isso, porque se a gente não olha essa mensagem vai ficar voltando. Vai. Né? Então, você até vai lá, cada por exemplo, vez usa um mais antibiótico, cabeluda. trata essa infecção, mas daí volta outra coisa, e volta outra coisa, né? Eu, dentro da ginecologia, a gente vê isso muito. A mulher começa com várias queixas na área ginecológica de repetição, né? Que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, na verdade, tem tudo a ver. Né? E a pessoa só tá assim, migrando de uma coisa para outra, né? Porque, na verdade, é o corpo tentando te passar uma mensagem que você ainda não percebeu. Exatamente. Ou é o corpo tentando encontrar uma solução para um sofrimento inconsciente da alma, né? Então, a Flávia atende muito candidíase de repetição. Eu tenho uma amiga que se separou do marido e energeticamente ela não conseguia aceitar e se separar dele. Então ela propôs para continuar lavando as roupas na casa, que tinham filhos juntos e etc e tal, né? E depois de um bom tempo, assim, já separados, quando ela começou a se relacionar sexualmente, todas as vezes que ela tinha uma relação, ela tinha candidíase, né? E na realidade, a vulva e a vagina e coisas são... qual é a função da vagina? Viver a sexualidade, tá? Então existia uma proibição a viver a sexualidade. Como se ela ainda estivesse presa, né? Como se ela ainda estivesse presa. Aí, como ela não consegue fazer o luto dessa separação, ela recebe a ajuda de um grande amigo, que é o fungo. A Cândida vem tentar ajudá-la a completar esse processo de luto que ela não está conseguindo fazer sem ajuda, entendeu? E aí, quando ela consegue entender isso, ela pode ir na estrutura dela, nas crenças limitantes que ela provavelmente tem embaixo disso, que fazem ela não se permitir a viver. Às vezes ela tem uma crença que o casamento é indissolúvel e que ela não pode pertencer a um outro homem, por exemplo. Então, assim, na consciência, para ela tá tudo bem. Mas no inconsciente, ela honra essa crença da formação dela, às vezes, né? De como ela foi criada, de como ela foi... E aí isso tem que emergir e ser liberado para ela se desidentificar da crença, porque ela não é a crença dela, ela é esse ser do olhar ampliado, né? E aí ela consegue resolver esse problema, porque o problema nunca é o que está acontecendo aqui fora. O problema é o significado que o meu interior está dando para o que está acontecendo aqui fora. Isso envolve a gente ter esse olhar, né? Que não é só um corpo biológico. Então, a gente tem uma mente, a gente tem um espírito, a gente tem emoção, né? A gente tem
A gente é muito mais que só esse corpo que estamos vendo aqui. Que nos carrega aqui nesse plano, a gente é muito além disso. Então, a gente tem que olhar para isso, né? E eu até colocaria para os profissionais de saúde, de modo geral, assim, não é que a gente precisa dar conta de tudo e saber tudo e lidar com tudo. Mas, hoje em dia, não existe mais a gente fazer uma assistência de qualidade sozinho. A gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional, a gente tem que trabalhar com esse olhar múltiplo, com vários olhares, várias frentes que se complementam. Porque isso realmente a gente vai estar, cuidando da saúde. Não dá mais pra gente fazer isso sozinho, né? É muito legal isso que a Flávia tá trazendo e me faz linkar com a grande alívio que é você ter esse olhar ampliado, porque se eu sei que o meu paciente, o corpo dele construiu aquela realidade corporal na tentativa de encontrar uma solução para um conflito que dinamicamente a psique dele, junto com o cérebro e o corpo estão vivendo simultaneamente, eu estou desresponsabilizada de ter que salvar o meu cliente. Sim. Então, eu saio desse semideus que é o médico, né? Que o cliente chega na sua frente, doutora, a senhora é a minha última esperança. Minha última esperança. Aí eu falei isso pra você na consulta. Eu falei, você é minha última esperança pros meus dedinhos que coçam. Aí eu digo assim, batendo na mesa de novo, Deus me livre e guarde, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Eu falei, meus dedinhos coçam, ninguém me dá moral. Não, e uma vez uma criança de 6 anos veio em consulta. E eu disse para ele, Pedro Henrique, quem você acha que pode curar você? Eu ou você? Ele falou, você, né, tia? Eu falei, quem conhece mais você? Eu ou você? Ele falou, eu. Eu falei, quem conhece mais o seu corpo? Eu ou você? Ele falou, eu. Eu falei, bom, você conhece o seu corpo há 6 anos. Eu conheço o seu corpo há 6 horas. Era a segunda vez que eu via ele, né? Aí eu falei, então eu vou repetir, quem consegue curar você? Eu ou você? Ele falou, eu. Que aprendizado lindo que você deu para ele. E foi muito lindo, porque essa criança estava com um quadro de reumatismo e ela ia começar a fazer quimioterapia, porque já tinham feito pulso de corticoide, tinham feito... ia começar a fazer metotrexate, né? E aí falaram dessa opção, né? E a mãe trouxe. E eu pedi para ele fazer um desenho para mim. E no desenho ele escolheu só a cor preta e ele desenhou uma cela. Era como se fosse um castelo, mas todo em branco e preto. Eu perguntei para ele qual era a história daquele castelo. Ele disse... qual era a história do desenho? Ele disse, é um castelo. Eu falei, e quem mora nesse castelo? Ele falou, o rei, a rainha e o filho, que era ele, o pai e a mãe. E aí ele se colocou lá dentro e a porta estava trancada. E aí eu disse, eu já tinha perguntado para a mãe o que tinha acontecido antes, tal. E enfim, eu vi ali uma prisão, né? Eu disse assim, aconteceu alguma coisa de alguém ter ficado meio sem saída, preso, né? A mãe disse, 15 dias antes dele começar e não conseguir mais andar, começar com essa artrite no joelho, o tio foi preso, o irmão do padrinho e tal, né? E ele era muito conectado com esse tio. E depois nós fizemos todo um trabalho ali, né, com os pais, especialmente, e o menino sarou, sem ter precisado usar mais nada, assim, né, porque como a gente encontrou a origem, liberou toda a emoção que estava represada ali, né, e encontrou, dentro da ressignificação, uma nova solução,
Aí o corpo pôde desfazer aquela realidade, porque aquele significado que ele tinha dado foi transformado. Na hora que ele pôde falar, que ele pôde desbloquear aquele ressentir, né? E aí a doença já cumpriu o papel e ela não precisa mais ficar. Exatamente. E isso que a Cláudia me falou me fez lembrar, você sabe que eu tô fã do livro Despertar do Tigre, que fala um pouco dessa questão desses traumas, né, que ficam no corpo, porque é muito interessante a gente, quando vai ver as reações de estresse, né, a gente fala muito das reações de luta e fuga, né, seja em nós, seres humanos, seja em qualquer animal aí na natureza, a gente fala muito da luta e fuga, mas é muito pouco falado ainda, estudado, a reação de imobilização, que na verdade é a reação que está ligada a esses traumas no nosso corpo. E tem alguns animais que fazem esse congelamento. processo. Então, por exemplo, um animal, se ele vê que ele não vai conseguir lutar ou fugir, ele se finge de morto, ele congela, se finge de morto. Porque às vezes o outro animal vai pensar que ele morreu mesmo e vai desistir. Exatamente. Né? Ou às vezes ele vai achar que tá morto, vai pegar aquele animal para levar pra toca dele, e nesse caminho o animal que tá lá congelado consegue achar uma brecha para lutar ou fugir, né? Então o animal faz essa reação de imobilização. Só que quando ele sai dessa reação de imobilização, ele geralmente vai ter tremores, aquela coisa de soltar o corpo, e depois, acabou, ele volta à vida normal, ele não guarda esse trauma no corpo. Nós fazemos essas reações de congelamento também nos nossos momentos de dificuldade, só que a gente não sabe sair dessa reação por conta desse cérebro pensante. E aonde o nosso corpo fica preso, e aí a gente começa a desenvolver estresse pós-traumático, uma série de doenças, uma série de questões. Então, essa reação de mobilização, na verdade, ela é muito importante. E a gente mal sabe que ela existe, mal se fala a respeito dela, né? Vou começar a tremer agora. Sempre que você viver algum estresse, depois pode dar uma liberada, pra ver se não fica preso aqui. Exatamente. E a grande questão dentro da terapêutica, desse olhar ampliado, né, que todas essas áreas, né, a nova medicina germânica, essa medicina integrativa, a biodecodagem, né, tem trazido para a gente é justamente eu encontrar para que isso é útil, né? Para que isso foi útil num determinado momento, né? E voltar a esse lugar onde tudo ficou congelado, né? Porque eu preciso descongelar, eu preciso chegar ao ressentir e fazer com que, e permitir que o cliente sinta de novo. E agora ele já não está mais sozinho. Aquilo foi algo que foi vivido de modo inesperado, que foi vivido como um drama e para o qual ele não conseguiu encontrar solução. Quando ele volta a esse sentir, e ele pode ser acompanhado, né? E ele pode olhar com um novo olhar, porque ele pode tomar consciência que no fim ela não morreu lá dentro da barriga da mãe, que ela está respirando e só os vivos respiram, se foi um trauma, por exemplo, intrauterino, etc. Aí ela consegue liberar isso, porque o inconsciente não tem passado, presente e futuro. O que ficou congelado permanece como se fosse hoje. Entendeu? Ele não sabe que é ontem, que é hoje, que é amanhã. E esse é um grande recurso até que a gente tem. Porque se eu conseguir tirar a pessoa do controle, né, e dessa consciência que a Flávia falou, e ela sentir de novo e voltar, é como se nunca tivesse ouvido o trauma. Porque ela consegue liberar ele. Entendeu? A questão é a gente encontrar esse rastro, né? E descendo assim, né? Até chegar na origem. Até chegar na origem. Para ressignificar, na verdade. Exatamente, porque aí a pessoa vai poder olhar para isso em outras condições. Enquanto ela não olhar, ela está nesse modo sobrevivente.
congela, sabe? E assim segue a vida congelada sem perceber. Exatamente. Exatamente. E o mais incrível é que isso vai ser transmitido para gerações seguintes. E por isso é tão sério, né? Porque se o trauma que eu tive, que eu fiquei congelada, foi intrauterino, assim que o meu filho nascer, no momento do parto, isso fica preservado durante a gestação, né? Porque como a preservação da espécie tem prioridade sobre mim, esses arquivos a gente não tem acesso durante a gestação dos traumas anteriores. Assim que o parto acontece, abre-se o arquivo dos partos traumáticos de 7, 10 gerações atrás, entendeu? Então imagina a bênção que é você poder liberar isso para que os nossos filhos e netos estejam liberados daquele trauma, né? Imagina o quanto os nossos ancestrais não sofreram e não foram traumatizados, né? Hoje a gente abre a torneira, pega a água filtrada, a gente toma banho quente. Toma banho quente, a gente não tem guerra, né? Quando não você traz isso, essa é uma questão, se a gente for pensar hoje, com os avanços que a gente tem, com a melhora do saneamento, com a melhora, né, de uma série de coisas, era pra gente ter muito menos doenças do que a gente tinha 100 anos atrás. E porque só só que foi que a gente aumentando? tá vendo? A gente tá vendo, na verdade, a emergência de mais e mais doenças. Então, a gente está tendo aumento das doenças autoimunes, aumento dos cânceres. Então, a gente deveria estar no momento de maior saúde e a gente, na verdade, a nossa sociedade, né, a nossa, né, nossa raça, né, a gente está adoecendo mais. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para isso. Onde esse ponto aí, né? Onde que perdeu a mão? E hoje essa questão também, né, trazendo um outro ponto também, dessa autoobservação, desse autocuidado, né, Flávia, que isso também se perdeu muito, né, hoje é essa vida muito corrida, essa vida muito pensante, essa vida muito, né, a gente tá ligado o tempo todo, a mente, e daí o corpo também padece, porque a gente precisa de descansar a mente. Isso, né? E assim... E sermos mais generosos com nós mesmos e mais conectados com o nosso corpo. Porque às vezes eu chego no espelho e falo, nossa, como tá gorda, feia e tal. Para minha imagem refletida, por exemplo, né? Ao invés de pensar, para que é útil essa gordura? Por que eu não consigo abrir mão dela? Por que eu não consigo abrir mão dela, né? Que utilidade ela tem? Em que momento eu preciso colocar um coxinho de proteção entre mim e o outro para me resvalar de uma agressão? Ou para ser o pilar e a salvadora da família inteira, que aí eu preciso de uma estrutura mais forte. Entendeu? Então, o fato é, a nossa realidade corporal, seja ela qual for, com câncer, com doença, com qualquer sintoma mais leve, ou com uma neurose, né? Ou com um transtorno de comportamento, é o melhor jeito que eu dei conta de chegar até aqui e sobreviver aos conflitos que eu vivi. A minha história de vida. Esse foi o melhor que eu consegui. E a gente tem que honrar isso, né? E eu tenho que honrar isso e ao mesmo tempo dizer, peraí, agora eu vou levantar essa bandeira, isso, né? Sabe? Eu não vou colocar esse sonho de valsa no meu corpo agora que eu limpei ele essa semana. Negou meu presente. Sabe? Eu vou olhar com generosidade, eu vou ter paciência comigo, sabe? Eu vou acolher o meu sintoma. É como quando a gente trabalha com paciente de câncer e a gente vai ter que trabalhar o conflito de diagnóstico e o conflito de procusto, que o médico às vezes cria um conflito maior que o câncer quando dá a notícia assim,
dependendo da maneira como essa notícia é Entra dada como um choque. ao paciente, é um novo biochoque, né, que o paciente vai viver, né? Então, a base do trabalho é aceite o diagnóstico e rejeite o prognóstico, porque você vai decidir se você quer ficar, Você vai decidir o se seu você vai prognóstico, encontrar uma né? outra solução, se você vai ressignificar o que te fez fazer essa lesão, Ai, tá? E aí, então, ninguém tem esse poder sobre você. eu adorei, agora você vai entrar para minhas frases. Ah, Aceite tá o diagnóstico, E rejeite. rejeite o prognóstico. Exatamente. Porque o que elas Acolhe recebem? essa doença. O prognóstico, você tem tanto tempo de vida no câncer. E a Isso. pessoa compra isso pra ela e isso se vira uma verdade. Eu disse assim, dizer assim, acolhe essa doença, né? Diga para ela, querida doença, qual é a mensagem em braille que você está me trazendo hoje? Não dá pra ser mais claro? Eu sou meio ignorante. Será que você podia me dar uma dica? Tal. Uma vez eu atendi uma criança, foi um dos atendimentos mais bonitos que eu fiz assim na minha vida. Tem alguns que marcam a gente assim, né? Que a gente fala, putz, se eu tivesse nascido para fazer só isso aqui, já estava bom. Eu já estaria feliz, né, de ter escolhido esse caminho. E era uma criança de 7 anos que estava com uma labirintite, assim, já tinha tentado tudo e ela estava tonta o tempo inteiro. Então, assim, criando 1000 dificuldades na escola. Ela tinha 7 para 8 anos. E aí, elas chegaram no consultório e ela contou. Eu perguntei, né, se tinha acontecido alguma coisa um tempinho antes, né? E aí ela disse que o papai tinha morrido. E ela contou a história do acidente. Ela estava no carro, o carro capotou, né? E ela viu eles levarem o pai. Então, uma situação realmente assim, traumática, né? E aí eu pedi para ela escolher algumas coisas e colocar ela, o papai e a mamãe. E ela colocou eles grudadinhos, né? E aí eu pedi para ela, agora escolhe alguma coisa para ser a sua labirintite. Aí ela olhou, ela não achava nada assim em cima da minha mesa, ela falou assim para mim, tia, pode ser alguma coisa divertida? Olha que interessante. Aí eu falei, pode ser o que você quiser. Aí ela levantou, ela viu o Patrick, ela pegou o Patrick. Eu falei, coloca o Patrick aí. Aí ela pegou, levou o pai para trás, deixou a mãe aqui e pôs ela aqui e o Patrick na frente. Ela colocou ela junto com o Patrick. Eu falei para ela, vamos olhar para a sua doença? Você acha que ela é um problema ou uma solução? Ela é cor-de-rosa, ela é divertida, ela é companheira. E eu disse para ela, como você estava no momento em que o carro girou? Ela olhou e falou, tonta. Eu falei assim, diga para sua doença, querida doença, com você eu volto ao último minuto que eu tive com o papai. Eu fico com ele. Eu falei, mas você está com ele. Ele está em todo o seu corpo, nesse teu jeito engraçado. E aí eu fui fazendo ela encontrar ele dentro dela. E a coisa mais linda é que ela foi se empolgando. E ela foi falando, tia, eu faço isso, aquilo, igualzinho meu pai fazia. E ela foi contando assim, ela foi liberando e ela foi se curando, ela foi ressignificando ali até a morte, sabe? Porque ela percebeu no corpo que não existe distância entre duas pessoas que se amam e que ela nunca ia estar separada do pai. E é claro que ela ia levar um tempo para administrar isso. Então, no final, ela disse assim, mas tia, se eu tiver com muita saudade, eu posso ter só uma tonturinha? Oh. Eu falei assim, quanto você quiser e o tempo que você precisar, ela vai estar aí com você. Mas ele também está. Então, assim, foi muito lindo porque ela foi
em 2 semanas, o sintoma foi desaparecendo. E sabe que é bonito isso que você está trazendo? Que a doença não é um inimigo que a gente tem que combater ferozmente. É puro amor. A doença não é um inimigo. Então a gente tem que aprender a ter esse olhar, né? Que ela tá ali só para trazer alguma coisa que a gente precisa olhar. Né? Não é um inimigo a ser combatido. Exatamente. Né? É isso que tem que mudar a visão. Ela tá ali com uma utilidade, né? Tem um propósito. Exatamente. Ai, gente, eu tô tão feliz aqui, eu tô vendo vocês falarem, né? E pensei assim, passei em consulta quase 2 nas últimas 2 semanas. Falei, tô super bem, né? Já vi aqui muita coisa que eu já tô pensando, que eu falei com elas, entendeu? Eu falei, tô bem assistida. Não, e o mais legal é que quando a gente fala, a gente ouve também. E as nossas fichas também caem, porque nós somos iguaizinhos a todos. Somos humanos como qualquer um. Você imagina a terapia que é pra mim gravar isso daqui o dia inteiro e pra eles, então. Mas isso é muito bom, porque só aumenta cada vez mais esse processo nosso em busca de crescimento, de evolução e trazer aqui no podcast informação para as mulheres, porque essas informações não se encontram de maneira fácil. Trazer consciência, né? Porque é isso que a gente precisa criar essa consciência, né? Adquirir um novo olhar. Então, a gente poder trazer esse novo olhar, a gente poder olhar de uma forma diferente, não... Né? Não olhar como inimigo, mas olhar como... Então, é mudar o olhar. Né? E honrar o nosso corpo e cada coisa. Você sabe que uma vez eu estava na manicure e eu não tinha visto que estava começando uma micose num dedo, né? Aí ela falou, nossa, deixa eu arrancar essa unha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não arranca minha unha, não. Eu tenho que conversar com o meu corpo para saber o que ela tá fazendo aí. E assim, e toda vez que eu lembro também de uma outra ocasião que eu fui fazer um botox e o cirurgião pegou um vasinho e fez um hematoma, né? E aí ele ficou super chateado. Eu disse para ele, isso não tem nada a ver com você, isso é meu. Eu precisava eliminar alguém dos meus laços. E isso foi o jeito que o meu corpo encontrou porque toda vez que eu perco sangue, existe uma necessidade, e eu estava saindo de um relacionamento que eu não conseguia romper esse laço, e eu já tinha feito várias vezes com ele, e nunca tinha acontecido. E eu falei, pode ficar despreocupado que você não tem nada a ver com isso, isso é meu. Você foi só um instrumento. E aí eu comecei a conversar, querido hematoma, ok, agora... E olha que legal, se a gente puder olhar realmente, gente, eu vivo roxo. O profissional de saúde, o médico, não como salvador da pátria, não como Deus supremo, exatamente, detentor do conhecimento, tudo, mas como um instrumento. Ele está ali como um instrumento. Exatamente. Né? Assim como outros profissionais também. Sim. Então, olha que bacana isso. E que leveza. E que leveza, porque eu não quero ser salvadora de ninguém, porque, gente. na verdade, quando você não, vê o outro... olha, male, dou conta de mim. Porque quando a gente vê o outro como E instrumento, a gente assume a nossa própria responsabilidade. Exatamente. E nós devolvemos ao paciente, ao cliente, a responsabilidade que ele deve ter sobre a própria vida e sobre a própria saúde. Eu posso ser facilitadora de um processo de cura que ele vai escolher fazer. E, lindo. Adoro. Então, eu vou estar do lado, eu vou estar acompanhando, eu vou ser a facilitadora daquele processo. A Doula também, tá, gente? A Doula... A Doula é a super facilitadora. Não é a advogada nem a salvadora. E você não tem noção da dimensão do que você faz. Ai, gente, como é bom. Nossa, a Glória me falou isso faz 2 semanas. Você não tem noção. E como porque que é bom assim, a gente estar entre pessoas que têm esse olhar, gente. Olha, é muito bom. E, Cláudia, a época mais determinante de tudo que vai ser a minha vida e a minha identidade é a pré-concepção, tá? E o período da via intrauterina. Então, imagina você poder influenciar pessoas
para que elas estejam mais preparadas, até esses bate-papos que você tem feito, mais preparadas para viverem esse período de concepção, para viverem a maternidade e para serem indivíduos, para serem normais. Eu lembro que o primeiro livro que eu fui mãe com 42 anos, né? Então eu já tinha 500 mil filhos postiços, coisa. E eu lembro que uma pediatra me deu o primeiro presente que eu recebi, era um livro que chamava Como Não Ser Uma Mãe Quase Perfeita. Eu falei, nossa, ela sabia que eu tinha conflito de perfeição, né? E que eu ia querer ser uma mãe que não existe, né? Então, assim, como ser normal, né? Não, a gente teve um episódio hoje, o porquê da busca da perfeição. Nós falamos sobre isso. Exatamente, está lá na infância, claro, né? Então, são um desses congelamentos. É a mãe suficientemente boa. Já dizia o Winnicott. Exatamente. Mas então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que trazer essa leveza, esse olhar e conversar com as nossas doenças e procurar nos profissionais para que eles sejam nossos instrumentos. E se você foi naquele profissional que ele não foi teu instrumento, ele tentou ser o seu salvador, desconfie. E na verdade, se você tá nesse profissional, também pode ser que tenha algum motivo para você estar lá. ali. Isso, Flávia, né? isso então, mesmo. A gente se coloca em determinados locais, em determinadas posições, também por algum motivo. Porque há uma razão. Então, eu posso só falar que o outro é isso ou aquilo, ou eu posso olhar porque eu me coloquei nesse lugar. Porque que eu fui parar nesse lugar. Então, quando eu faço esse movimento inverso, aí sim eu tenho poder de transformação. Ai, que bom. Mais um pouco eu tô consultando com vocês. Melhor ainda. Exatamente. O que disso, desse hematoma, é meu. Entendeu? Independente do outro ter podido, vamos supor que ele tivesse sido intempestivo na hora. Mas o que disso é meu? Por que eu atraí isso para mim? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu deixo de julgar o outro e vejo a que serviço, né? Qual é a mensagem? É como quando a gente representa alguém numa constelação. Eu sempre, quando acabo, o que disso é meu? Por que eu fui chamada para ser a mãe do fulano que fez isso com o Beltrano? Aonde isso casa com a minha história, né? Isso está a serviço da minha cura também. Eu não fui parar ali à toa e tal, né? E não estamos aqui. E também os pacientes que nos são concedidos pelo universo são para nossa cura. Sim. Todas essas mães que você é a facilitadora e acompanha e pare com elas, são a sua fertilidade. Você é a pessoa mais fértil que eu conheço. Fiquei emocionada. Entendeu? Porque você está renascendo em cada parto. Eu tô me curando em cada facilitação de cura. E assim, muitas vezes eu faço uma consulta e eu brinco, né? Eu fico meio em transe na hora que a paciente sai. Aí quando a minha secretária entra na sala, eu falo assim, devolve o cheque. Já recebi demais. Eu, assim, brincando, por exemplo. Assim, o quanto a gente é muito além disso. O quanto a gente muito maior. Recebe nessa troca, né? O quanto a gente dá e o quanto a gente recebe. Eu diria, quanto mais a gente recebe do que dá, né? Sim. Então, para nós profissionais de saúde, que a gente possa se abrir para ampliar o nosso olhar sobre a cura, para que nós estejamos mais curados, né? Sim. É isso. Muito obrigada, nossa. Foi profundo. esse episódio, né? Inesperado, sem tema, mas que foi. Você vê como inesperado não existe. Eu tinha que esquecer o celular. Para voltar e gravar esse episódio. Muito obrigada, viu, meninas? Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada.